pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje tá babado. É sobre o portal 22/2 de 2022 que aconteceu essa semana. Se você gosta de temas como esse, fica comigo que eu te conto. Então, primeiramente, o que significa um portal? Eu tive uma mentora que gostava de falar uma questão seguinte: tudo no planeta é energia. Nós vivemos em um planeta ainda, inferior, um planeta de expiação e provas. Com isso, nós temos uma densidade maior do que em outros planetas, em outras dimensões, em outros universos. Só que a física e a química quântica estão aí para provar que isso existe, que esses portais existem, e esses portais nada mais são do que energias. E quando existem essas datas, a espiritualidade maior, os governadores universais, os mentores espirituais, os espíritos evoluídos utilizam dessas datas universais, essa data que é mais comum em todo o nosso planeta, é onde eles utilizam mais o calendário romano para fazer uma limpeza energética, para mandar boas vibrações de uma forma mais condensada para o nosso planeta. Mas aí algumas pessoas podem questionar por que então que em alguns lugares não utilizam dessas datas. Isso daí é cultural, é de cada planeta, não significa... Cada planeta não, né? De cada região, não significa que essa energia não está condensada. Eu ouvi alguns mentores falando que a gente tinha que pegar o horário do meridiano de Greenwich, né, para saber qual é o local, qual o horário exato para cada energia condensada. Esse portal do 22/2 de 2022, essa energia só vai acontecer novamente pelo que eu li por aí, tá? Não quer dizer que eu estou correta, mas só no próximo século. Então a gente está tendo uma oportunidade única de se conectar com as energias mais elevadas, com os mentores, com a nossa egrégora de proteção. E o que aconteceu nesse portal, na verdade, né? Segundo alguns espiritualistas que eu pesquisei e ouvi durante essa semana, esse portal ele teve duas funcionalidades. Para quem, eu até repito, arrepiando aqui só de pensar e falar, para quem acredita em energia, acredita no poder da mente, acredita que todos nós estamos conectados de uma forma única, todos nós somos um, esse portal veio para formar isso, né? Para dizer isso, para tentar mostrar para nós que estamos passando por uma transição planetária, que estamos passando de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, que todos nós somos um, para dar também uma energia de amor, de cura, de paz, de conexão com o planeta, porque o planeta está precisando disso, porque nós acabamos de passar, ainda estamos nesse final de pandemia. Todo o planeta está sofrendo com catástrofes naturais. Aqui no nosso Brasil, né, tá mais evidente essas catástrofes nos últimos 2 meses. Então, esse portal está servindo para isso, para gerar uma leveza nas pessoas, para gerar um pouco de calma, para gerar um pouco de paz, para que nós possamos conectar mais fácil com o alto, né? Mais fácil com os nossos mentores pessoais, mais fácil com os mentores que estão aí em nossa volta, dispostos a nos ajudar. Porque, infelizmente, quando acontecem catástrofes como essas que estão acontecendo ultimamente, a maioria das pessoas perdem a fé. A maioria das pessoas ficam descrentes que exista um Deus, que exista um Pai Supremo que sempre está velando por nós, né? Mas eu, como mãe, eu vejo que às vezes a gente precisa mudar um pouco a forma, a atitude, para que nós possamos acordar os nossos filhos, né? Então, Deus não nos abandona, independente da sua crença, que se é o universo, se é uma energia suprema, se você acredita que existe Deus de fato. O que, na verdade, é importante para nós é essa conexão com o alto, independente da sua crença religiosa. Nosso planeta está precisando disso,
né? Nós estamos precisando acordar, nós estamos precisando ter mais empatia com as pessoas, estamos precisando ser mais humanos mesmo, né? Hoje tem uma cultura muito grande de que você tem que ser perfeito, que você tem que ser bem-sucedido financeiramente, e as pessoas têm esquecido do que é mais importante. As pessoas têm esquecido do valor da família, da questão de evoluir moralmente. As pessoas estão evoluindo intelectualmente, estão evoluindo, tendo um progresso de recursos, mas a questão moral está ficando muito para trás. Então esse portal também foi importante para isso, para ver se as pessoas acordam, se tornem mais humanas, olhem para aqueles irmãos que estão precisando de ajuda, com tanta dificuldade, com tanta coisa que está acontecendo. Muitas pessoas estão sem alimentar, muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas perderam vidas. Então a gente precisa mudar o nosso foco, parar de disseminar tragédias, parar de ficar sofrendo, parar de ficar vibrando no ódio e começar a vibrar amor, vibrar pensamentos positivos. Eu não estou dizendo que a gente tem que virar uma chavinha e virar o espiritão, virar o paz amor, ficar falando gratiluz por aí. Não é isso. A gente tem que aprender a ter empatia mesmo, a olhar para o irmão que está sofrendo, a olhar, às vezes nem para um irmão desconhecido, às vezes é um pai, uma mãe, uma tia sua que está precisando de alguma atenção. Falar um oi, bom dia, como você tá? Liguei porque eu lembrei de você. Isso é enviar amor. Deus não pediu para que nós chegássemos aqui e tivéssemos o melhor carro, que nós tivéssemos a melhor casa, que tivéssemos o corpo sarado e perfeito. Não, isso é tudo questão humana, questão da geração que nós vivemos. Se a gente pegar 100 anos atrás, as preocupações eram outras. Não havia médico suficiente, não havia medicação suficiente, as pessoas morriam por muito menos. Então, a gente tem que parar para refletir sobre tudo isso, né? Se a gente quer ver a mudança no que tanto se procura no mundo, a gente tem que começar essa mudança dentro de nós mesmos. Esse que é o foco principal das encarnações, da nossa vida, a gente mudar, nem que seja um pouquinho, né? Se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Isso é que vai contar quando a gente sair, quando o passaporte vencer, né? Quando o nosso passaporte aqui nesse plano vencer, é isso que vai contar quando a gente passar para o lado de lá. Vai contar é aquilo que você fez de bom, se você evoluiu moralmente de alguma forma. E então, qual que é o outro passo que aconteceu com esse portal? Para quem acompanha o espiritismo, a gente sabe que o que a gente chama de umbral ou umbral grosso, ele tem sido desfeito. Como um planeta está passando para um planeta de regeneração, quer dizer que nós vamos ter mais momentos de desafios, mais desafios diferentes do que o que a gente está acostumado a ver com tanta violência. O objetivo é que a violência acabe, que diminua cada vez mais. Porém, isso é um processo que vai acontecendo aos poucos, isso não acontece de hoje para amanhã. Vai demorar. Segundo livros que eu já li, mentores que eu já pesquisei na internet, esse é um processo de pelo menos 50 anos. Ou seja, quando a transição planetária estiver no seu fim, estiver passando totalmente para um mundo de regeneração, eu vou estar mais ou menos com 82 anos, 85 anos. O meu filho e os meus netos é que vão pegar esse mundo de regeneração, né? E então, com esse portal, o que acontece? Com tanta oração, com tanta vibração no bem, com tanto conceito de paz e amor, as pessoas procurando cura, os mentores espirituais, os trabalhadores do plano espiritual, eles conseguem desmantelar os quartéis dos nossos irmãos que não estão assim na mesma vibração que nós. Eu tô arrepiando aqui o tempo inteiro porque eu me emociono muito com esse tema. Tô até saindo um pouquinho de água aqui. Eu acho que eu já falei em vídeos aqui anteriormente.
Quando eu era criança, a minha mãe gostava muito de ir em aparição de Nossa Senhora. Aqui em Minas Gerais tem muito disso. Eu fui em vários lugares, Leopoldina não, Laranjal. A gente ia muito a Rio Pomba, porque lá tinha uma vidente que se chama Penha. Eu nem sei se ela ainda é viva hoje. E o meu tio ainda frequenta esse espaço, meu padrinho. Então a minha família sempre foi conectada a essa questão espiritual, sempre gostou, teve essa curiosidade pelo plano superior, né? Por mais que seja uma família tradicional católica, nós sempre fomos muito ligados a essa questão do mundo espiritual. E nessas aparições de Nossa Senhora, sempre se falava desse momento que nós estamos vivendo hoje. Só que os espíritos superiores, para não nos assustar, eles falam em metáforas, né? Eles falavam que haveria, quando chegasse o final dos tempos, haveria muita guerra, irmão contra irmão, que viria um leão devorador, que ia separar o joio do trigo, e que depois disso seria novos céus e nova terra. Hoje, como eu gosto muito dessa questão espiritualista, que eu pesquiso muito, gosto muito de Laércio Fonseca, gosto muito do canal da Mônica de Medeiros, que é o que eu mais assisto hoje. Existe um nome para isso de fato, eles chamam de Projeto Nova Terra. E era o que, olha, eu arrepio todinho de falar, era o que Nossa Senhora ou um espírito de luz falava pra gente naquela época. Eu criança, ali numa faixa de 7 a 12 anos, eu já escutava sobre isso. A gente tinha muito medo, né, do que seria, quem morreria, por que morreria. Eu sempre tive a preocupação grande de ser uma pessoa boa, mas não por... como eu posso dizer? Não porque eu sabia que moralmente isso era o correto. Não, eu era criança, né? Eu tinha medo de fato. Eu tinha medo que viria um demônio no meio da rua, tipo Constantine, assim, ia bater nas portas, né? Mas não é isso. É tudo aquilo que a gente tem contato hoje. O que é o demônio? O que significa demônio? Demônio significa inimigo. Tudo aquilo que te tira do seu momento de conexão com Deus é um inimigo para você. Não quer dizer que vai vir um demônio, um obsessor, um bicho horroroso vai aparecer na sua frente e vai falar, eu sou o demônio, eu vim te pegar. Não é isso, gente. A gente tem que parar de acreditar nisso. As pessoas têm medo de morrer, sabe? E isso é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida, que a gente vai morrer. Esse, pra mim, é tão natural, sabe? E as coisas importantes mesmo, ninguém tá nem aí. Como, por exemplo, cuidar da família, cuidar dos filhos, ter um momento de conexão com a natureza, preocupação com o meio ambiente. Ninguém tá nem aí pra isso. As pessoas acreditam que o passaporte venceu, você morreu, acabou, e que se dane o que vem depois. E não é assim. Porque eu que acredito em vidas múltiplas, multiplicidades de encarnação, eu tenho que pensar que eu preciso cuidar do planeta, porque depois eu mesma vou voltar para cá e vou ter dificuldades, por exemplo, com escassez de água, com violência. Ou não, e se você não acredita em reencarnação, pelo menos tente pensar nas gerações futuras da sua família, dos seus próximos netos, dos seus próximos filhos ou dos seus filhos, do seu filho, independente do seu sobrinho, quem seja, de uma criança que você gosta muito. Eu fico até nervosa de falar, só que a minha voz é fininha e não transparece que eu tô enérgica, nervosa, né? Enfim, isso que é importante para nossa vida. Esse portal é para isso, para nos mostrar que existe uma egrégora superior, existem seres de luz que estão dispostos a nos ajudar, e que o objetivo da nossa vida não é ficar pedindo a Deus um carro de luxo, não é ficar pedindo aos espíritos que a sua conta tenha milhões, igual tem um áudio rodando aí agora que você tem que ter milhões na sua conta. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar, né? Já foi comprovado cientificamente, quando as pessoas pensam no bem, tem estudos científicos comprovando isso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto é importante nós estarmos conectados com as pessoas, sermos bons para que o bem venha até nós, né?
Quando eu era mais jovem, eu vivia numa comunidade violenta. Para mim era só aquilo que existia, só violência, só pessoas negativas, só coisas ruins, que a gente só devia ganhar as coisas dos outros, mas não é assim, né? Existe sim, se você, como dizia uma mentora, não é desencarnada, tá? É uma pessoa com quem eu estudei vários temas holísticos. Ela falava, o USB tá aí, ó. É igual rádio. É igual você pegar um pendrive e conectar num canal USB. Se você se conecta com aquela energia, você vai ter aquela energia. Por exemplo, uma forma de falar de portal muito simples. Porque portal são várias coisas, né? Por exemplo, se você tem hábitos de assistir filmes de terror, você vai ter mais facilidades de acessar aqueles portais, aquelas energias ali contidas naquele espaço-tempo. Se você gosta de ouvir música, se você escuta músicas edificantes, você vai acessar aquele portal, aquela energia daquilo que você está ouvindo. Se você gosta de ouvir, deixa eu pensar para não falar besteira. Se você gosta de, por exemplo, treinar. Quando você vê, você tá com amigos que gostam de treinar, que gostam de falar de coisas da mesma coisa que você. Então, um portal nada mais é do que isso. Então, a espiritualidade utiliza da geometria sagrada, né, dos números, para que a gente possa conseguir acessar esse campo. Nós ainda vivemos num mundo que ainda as coisas são muito táteis, a gente precisa falar que tem o portal tal para conseguir acessar a energia tal, que tem a oração tal com pozinho tal para acessar a energia tal. Mas, na verdade, tudo está na mente, tudo está na nossa mente. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. E, digamos assim, amuletos que a gente usa só é um link, a fechadura ou a tomada ou o pendrive para a gente conseguir acessar. Então essa data é isso. A espiritualidade maior usou dessa data junto com a energia que já estava pronta para vir nesse momento, para que mais pessoas conseguissem se conectar a essa energia. Para quê? Porque a forma pensamento, que é uma coisa que hoje em dia é muito estudada, a forma pensamento já foi comprovado por um estudo com pessoas que meditaram todas em um mesmo lugar ao mesmo tempo. A forma pensamento consegue emanar energias positivas de uma forma melhor. Então isso reafirma aquele fato de que todos somos um, reafirma o fato de que se a gente pensa positivamente, as coisas boas vêm, e reafirma o fato de que a gente precisa melhorar, precisa amar o nosso próximo e precisa mudar moralmente para que as coisas boas aconteçam. Um exemplo muito bobo que aconteceu comigo e tem acontecido comigo recentemente, né? No trânsito. Eu antes reclamava muito do trânsito, falava que as pessoas não tinham educação, brigava que ninguém me dava passagem, reclamava muito, ficava com muito medo de dirigir em locais apertados. Foi até então que eu falei para mim mesma, eu quero parar de ter medo no trânsito. Do nada, meu marido me deu uma referência no carro que mudou esse medo que eu tinha no trânsito. E eu comecei a dar preferência para as pessoas. Por exemplo, quando eu vou buscar o meu filho, tá muito movimentado. Então, eu sempre deixo num cruzamento uma pessoa passar na minha frente. Se eu tô numa rua muito apertada, dá para eu esperar? Eu espero 1 ou 2 carros passarem para que depois eu vá. Eu me sinto mais em paz, é uma coisa mínima que eu estou fazendo, mas que pode mudar às vezes a vida de uma pessoa, pode deixar menos estressante o trânsito. E depois disso as pessoas têm me dado mais preferência, as pessoas param para eu atravessar na faixa. Então o que eu simplesmente fiz? Eu me conectei a isso, né? Eu parei de vibrar na raiva, parei de pensar que todo mundo é ignorante, todo mundo é burro no trânsito
e começaram a ter pequenas mudanças na minha vida. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta. Se gosta de temas como esse, se tem alguma dica para que eu possa falar, alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu te respondo, tá bom? Um beijo!